Oitava época, terceira época de números. Indicações gerais para uma época de matemática de 15 dias letivos. Ele propõe aqui 15 dias. Antes de começar, veja as indicações dadas para a primeira e a segunda época de números, que é o que eu fiz na semana passada. Eu li essa introdução da primeira e da segunda época de números. Aí, B, na parte da harmonização, cante sempre alguma música conhecida. Ritmo, bater e andar ritmos, contando passos para frente e para trás. Assim, 1, 2, 3, 4, até 10, até 20, até 30, batendo mais forte com os números pares e vice-versa. 1, 2, 3, 4, assim por diante. Também assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 12, 24, 30. Depois de alguns dias, deixar de pronunciar os números pares. Assim, 1, 3, 5 e vice-versa. Ou 2, 4, 6. Dessa maneira, você vai introduzindo os números pares e ímpares, ainda sem trazer para o racional, mas para o corpo. A matemática trabalha muito com o corpo, né? Muito importante a criança trabalhar muito com o corpo, que a compreensão chega muito melhor do que pelo lado intelectual, né? Então, essa caminhada, né, você faz nesse ritmo antes de começar a aula, né, dando ênfase primeiro nos pares, depois nos ímpares, e depois você faz alternando, de maneira que assim as crianças vão decorando isso, memorizando, sem ser racional ainda, né? Então, dessa maneira, você está introduzindo os números pares e ímpares, sem falar ainda que é ímpar, mas essa compreensão está chegando nelas, né? Então, é isso. Depois de alguns dias, deixar de pronunciar os números pares assim: 1, 3, 5, etc., e vice-versa: 2, 4, 6. E não bater no instante em que um número não é pronunciado, isto é, dar um passo só para cada número falado. Entendeu? Você vai dar passos, né? Então, vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois você vai fazer 1, 2, não, perdão. 1, 3, 5. Então, o outro você suprime e depois, quando você já tiver trabalhado bem isso, você vai fazer 1, 3, 5, 7, 9. E sempre é bom você fazer voltando, né? Porque essa forma de você fazer voltando memoriza mais. Isso tem a ver com o corpo etérico da criança que está desenvolvendo nesse momento, né? Nessa época, nessa idade do segundo setênio. Então, também deixar de bater palma. Isso, porque você também pode fazer esse trabalho com palma, né? Né? 1, 2, 3, 4. Depois aí você vai, né? 2, 4, 6. E não bater a palma do que você está falando. Então, essas variações devem ser dosadas e começadas sempre bem devagar, mas devem ser praticadas com exatidão. Mostre como fazer e, em seguida, faça-o junto com os alunos. Depois, alguns alunos fazem e outros observam, etc. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Não, não, tá ótimo. Tá, qualquer coisa você pergunta. Então, faça o mesmo exercício Viu? com o ritmo do 3. 2 curtos e um longo. Assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 30 e voltar. 30, 30, 29, 28, 27. Agora, é muito importante que você tenha, né, você, professor, com bastante segurança, fazer isso, porque você está passando para eles, não errar. Então, você tem que estar bem treinada, né? Claro, somos humanos, em alguma hora se erra, mas procurar evitar, né, fazer bem treinado e não errar para eles gravarem bem como é o correto, né? Então, 30, 29, 28, 27, até 2, 1, chegou. Depois de alguns dias, deixar de pronunciar os curtos. 1, 2,
e 4, 5, etc. E recitar assim, e recitar apenas o 3 e seus múltiplos até 30. Então, 3, 6, 9, 12, até 30 ou 36, quer dizer, você pode ir, né, e voltar até 3. Inclusive, a gente, na pedagogia Waldorf, você, uma hora, você começa, quando você já tiver com a tabuada bem treinada até o 10, você pode dar a tabuada do 11, do 12, do 13, as crianças você pode, é claro que aí já está nos anos mais avançados, mas você não precisa parar na tabuada do 10, como a gente aprendeu na escola, tá? Então, andar contando passos ritmicamente e cantando tabuadas. Você e as crianças contam em voz alta, substitui o andar falando o verso. Quanto tempo tem? Isso daí foi numa época anterior, né? Então, você vai substituir andando a tabuada, né? Andando e cantando a tabuada. Eis um exercício que disciplina e fomenta a concentração. Então, vamos ver. Em número de 6 a 10 ou mais, as crianças vêm para frente. E cada uma diz seu nome, seu número na ordem certa. Assim, a criança diz 1, a segunda 2, a terceira 3, etc. Importante. Quando uma criança se distrai e erra, você não chame a atenção dela. Diga apenas à primeira criança, comece outra vez. Peça para recomeçar todas as vezes em que houver erros. Chegando à última criança, se for a sexta, ela dirá 6, e mais uma vez. 6, indicando o início do retorno. A quinta criança deverá dizer 5, até chegar à primeira. 4, 3, 2, 1. Comece com 6 crianças nos primeiros dias para ensinar como funciona. Nos dias e nas semanas seguintes, poderá aumentar o número e variar com crianças mudas, entre aspas, né? Que não devem dizer o número. Então, a segunda, a quarta e a sexta criança não dizem seu número e vice-versa. A primeira, a segunda, a primeira, a terceira e a quinta ficam mudas. Então, você está vendo, é uma outra forma, uma variação na brincadeira de você estar trabalhando os números pares, né? Os números múltiplos, inclusive, e os ímpares também. Quando uma muda se esquece de seu número, deve-se recomeçar com a primeira. Também se deve recomeçar quando a criança que se segue à muda diz o número desta em vez do dela. As crianças desejam que dê certo e se esforçam. Os alunos que perturbam os palhacinhos perdem a graça, param com as brincadeiras e também acertam sem que seja necessário chamar-lhes atenção pessoalmente. Então, você entendeu? É uma coisa de estar trabalhando sem colocar, sem estar chamando atenção, tá? Porque você chama atenção, muitas vezes, você desvia para aquela atenção. Quando a criança começa a fazer brincadeira, piadinha, se você para chamar a atenção dela ou olha para ela, você está dando atenção para ela. Então, é importante que você não dê atenção. Você começa de novo, começa de novo. Eu já fiz isso contando história. Então, a criança começa a brincar, eu começo de novo. Aí eu começo a história de novo. Tem uma hora que eles querem que acabe. Então, mesmo aquele que quer continuar fazendo a gracinha, os outros avisam, para, porque senão a gente vai continuar aqui. E é isso, você vai, começa de novo, para eles estarem entendendo que não é, né, não é, que é para fazer aquele exercício sem necessariamente estar dando bronca. Bom, continuando. Para a dicção, repita parlendas ou versinhos de que as crianças gostaram e que você acha que as ajudam a vivenciar melhor a própria fala. É bom retomar exercícios do primeiro semestre. Sempre cante as tabuadas do 2 e do 3 até 10 vezes 2 ou 10 vezes 3 e voltar até 1 vezes 2 ou 1 vezes 3. E isso de cantar tabuada tem você vai, né, na medida que você vai introduzindo a tabuada. Mas você faz direto. Então, assim, 1 vezes 1 é igual a 1, 1 vezes 2 é igual a 2, 1 vezes 3 é igual a 3, 1 vezes 4 é igual a até 10. E volta. 10 vezes 10, 10 vezes 1, 1 vezes 10 é igual a 10, 1 vezes 9 é igual a 9, 1 vezes 8, volta até 1, e na sequência, direto, você vai. 2 vezes 1 é igual a... Aí você vai fazer o 2, isso, o 2 vem na frente. 2 vezes 1 é igual a 2, 2 vezes 2 é igual a 4, 2 vezes 4, 2 vezes 3 é igual a 6, 2 vezes 4 é igual a 8, vai até 20, volta e já emenda, entendeu? Então, tem um exercício que você vai do 1 ao 10 direto.
Quando você está pegando já no terceiro ano, a criança pega bem, aí você vai fazendo, cantando a tabuada e vai até o 10, até a tabuada do 10, né? E volta, assim você a criança vai decorando, né? Então, No andando. caso, Oi, fala. então, assim, no caso, é interessante colocar algum cartaz com a tabuada ou nesse momento só o professor e a criança sem um cartaz, sem nada com aquela tabuada? Então, Um não vezes um. precisa você, nessa hora, se acompanhar lá na tabuada, lá no que está escrito. A criança vai escrever essa tabuada, você vai escrever no caderno, você vai deixar a tabuada na parede, mas nessa hora é só decorar, não está lendo, tá? Nessa hora você Hum. está só. E é por isso que você tem que estar bem afiada. Se você vai do 1 ao 10, tem que estar. Uma vez eu vi uma professora apresentando, teve uma apresentação, uma festa na escola, e a professora apresentou e é meio que marchando, né? 1 vezes 1 é igual a 1, 1 vezes 2 é igual a 2, 1 vezes 3, a criançada toda junta ali, pá, 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 até o 10, sabe? É bem legal. Mas é decorar, na memória ainda. E você pode, né, depois, essa hora, inclusive, ainda não é a hora da criança fazer alguma coisa, você ainda está no ritmo, né? Que é a dicção, que a gente fala, que faz um verso, que faz uns exercícios físicos, ainda está na roda rítmica. Então, nessa hora, você não vai ler. Depois, num outro momento, que você escreveu a tabuada, que está escrito na lousa, você vai ler junto com as crianças e tudo mais, ela vai copiar no caderno, tá? Mas essa hora da entrada, ainda do início da aula, ainda é só na memorização, tá? Sim, sim, sim. Então, vamos lá. Andando, pode-se também cantar a tabuada do 2 assim. 2 é uma vez 2, 4 é duas vezes 2, 6. Então, aqui já é andando. Ali você está só falando o versinho, na dicção, essa parte anterior. Agora é andando, né? 2 é uma vezes 2, 4 é duas vezes 2. Aí é o contrário, entendeu? Você, em vez de falar 2 vezes 2 é igual a 2, você fala 4 é igual a 2 vezes 2, porque isso parte daquele princípio do todo para as partes, né? É uma outra forma, e é interessante porque a mente da criança fica elástica, porque ela pode, é um outro jeito de ver a coisa, né? Ela vai aprender que 2 vezes 2 é igual a 4, mas aprender que 4 é igual a 2 vezes 2 dá uma outra possibilidade na mente, né? Fica elástica mesmo, né? Então, ela está dizendo a nova forma, então. 2 é uma vezes 2, 4 é duas vezes 2, 6 é 3 vezes 2, até 20 e voltar. Sempre voltar, tá? 20 é 10 vezes 2, 18 é 9 vezes 2, até 2 é uma vez 2. Para variar, pode haver um grupo de 10 a 12 alunos andando, dizendo os múltiplos do 2, 2, 4, 6, até 20 e voltar. E os outros dizendo quantas vezes o 2 está neles. Entendeu? Uma turma fica ali falando. Uma turma fala 2, a outra turma responde. É uma vezes 2, a outra 4. É duas vezes 2, 6. Sabe, uma turma fala e a outra turma responde. Isso é bem legal. O grupo que anda diz 2, os outros sentados completa é igual a uma vezes 2. O grupo 4, os outros é igual a duas vezes 2, etc. Faço o mesmo com a tabuada do 3, se os alunos já decoraram os múltiplos contando ritmos de 1, 2, 3, como indica. Peraí, deixa eu ver de novo. Faço o mesmo com a tabuada do 3. Se os alunos já decoraram os múltiplos contando ritmos de 1, 2, 3, como indicamos acima. Tá? Então, quer dizer, depois que você já fez esse exercício, né, de estar andando 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí eles vão incorporando a tabuada, né? Aí depois você faz essa brincadeira. Aí, recitação. Repita um dos poemas conhecidos
e faça um hábito agradável de se recitar. Também é bom fazer os alunos recitarem por grupos, e os outros serão o público que veio para presenciar a apresentação. A regra deve ser: quando alguém fala, os outros falarão também, se a ordem foi para todos. Deixa eu ler de novo, não estou entendendo. Repita um dos poemas conhecidos e faça um hábito agradável de se recitar. Também é bom fazer os alunos recitarem por grupos, e os outros serão o público que veio para presenciar a apresentação. A regra deve ser: quando alguém fala, os outros falarão também, se a ordem foi para todos. Se não for, então quem não fala, ouve os que falam. Isso é um excelente exercício, né, de ouvir o que os outros falam, porque a gente está num momento que as crianças não ouvem, nós adultos também, é muito comum, a gente não vê prestando atenção, ouvindo o que os outros falam. Então, isso é uma coisa que tem que ensinar na escola, ouvir o que os outros falam, né? É bem interessante. Bom, aí, a partir do segundo dia, você pode começar a ensinar a caminhada, entre parênteses, dos patos, que trata das patas, de 10 patinhos, e pode ser usado como imagem para contas com a tabuada do 2. Aí a caminhada. Nessa mata, ninguém mata a pata que vive ali, com 2 patas de pata, pata aqui, pata acolá. Pata que gosta de matas, visita as matas vizinhas, com as suas 2 patas, seguida de 10 patinhas. E cada patinha tem, como a pata lá da mata, 2 patinhas também, que são patinhas de pata. Então, né, um versinho que é, né, lúdico e também acaba que traz a imagem da tabuada do 2. Aí, C. Não se esqueça de começar essa parte com a recordação das atividades do dia anterior. Sempre, sempre. Então, porque agora a C é a parte que as crianças vão fazer alguma coisa, a parte do querer, da vontade, a parte né, passou pelo intelecto, pelo pensar, pelo sentir, agora a parte do querer, né? Então, não esqueça de. Então, sempre que você vai começar essa parte onde ela vai fazer o dever, uma lição, uma coisa assim, você começa sempre com a recordação do dia anterior. Isso é super importante. Então, os exercícios com tabuadas incluídas na parte B, acima, podem ser praticados aqui e aproveitados nas continhas orais. Então, continue a praticar as 4 operações com os números de 1 a 10 até 12, 20 e 24, com imagens semelhantes às usadas na época anterior de números. Faça muito cálculo oral, usando dedos e objetos, representando os números do papel de 1 a 10, com algarismos romanos antigos. Se achar que é pouco para a sua turma, pode ensinar algarismos até 20, assim. E eu vou escrever aqui, porque vou compartilhar aqui, porque isso aqui está muito pequeno para conseguir ver. Então, os algarismos romanos, você sabe qual que é. Ele está dando aqui a partir de... Ah, peraí, deixa eu pegar um caneta aqui. Isso, cadê a caneta aqui? Então, uai. É esse? É esse? Pega vermelho, vamos ver se é isso. Isso. Ó, mas ele escreve, mas não fica. Cadê? É no Chimpé. Acho que eu fiz. Agora sim. Então, ele está falando do 10, do 11, do 12, e assim por diante, ele vai até, então, o 3, olha, vou pôr o 13 aqui, mas o que eu quero colocar mesmo é o 14, porque ele usa, ó, o 4 assim, ó, porque isso a criança visualiza melhor, né?
né? A princípio, você vai trabalhar, quando você começa com o 1 do logaritmo romano, você está identificando com um dedo. Quando você põe o 2, você está identificando com 2 dedos. E assim vai até o 4, que você vai identificar com 4 dedos, né? E o 5, eu falei isso na aula anterior. O 5 seria, então, essa mão, assim, né? Seria isso aqui, que seria o 5. E aí o 6 não fica difícil, porque o 6 é uma mão mais um, né? Vou pôr aqui, mais 2, mais 3, mais 4. E o 10 seria, então, 2 vezes, entendeu? Só que aí ele vai ser esse aqui, tá? E aí o 4, o 14 você indica assim, e assim por diante, até chegar, e o 19 vai ser, então, isso, e um. Ui, peraí, deixa eu apagar esse aqui. Não, 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 não. Não. Ó, 1, 2, 3, 4, tá bom? Você vai apresentar assim. E isso ele diz assim, se a classe, porque isso às vezes tem classe que vai, adianta, tal. Se você pode chegar, né, 19 e até o 20, né? Que é, então, o 20 é o XX, né? Então, você pode ir adiantando. Eu vou tirar o compartilhamento aqui. Não é necessário que a criança grave esses algarismos copiando-os repetidas vezes, tá? Eles devem servir apenas como um meio simples para representar quantidades. Diga aos alunos que o 2x representa as duas mãos que temos e que o XX representa as duas mãos e os dois pés, ou a pessoa toda. Então, assim, sem muita explicação, né? Então, por que ainda não introduzir os algarismos arábicos? Nas semanas precedentes, foi feita a introdução às letras minúsculas, que trazem problemas para quem tem tendência para a dislexia, invertendo a direção do desenho das letras, como, por exemplo, B, D, P e Q. Isso é uma. Deixa eu compartilhar de novo. Isso é uma dificuldade que é comum de acontecer nas crianças. Deixa eu apagar tudo aqui. Vou pegar de novo. Então, é assim, ó. Então, assim, ó, o B é assim, né? O D é assim, tá vendo? Ele é o contrário. O P é assim. E o Q é assim. Então, é muito comum as crianças, quando estão começando a aprender, confundir essas coisas todas, porque você vê, é o mesmo traço praticamente, é o mesmo desenho, né? Que vira para um lado, para o outro, para cima, para baixo. E para cima e para baixo. E esse é muito comum das crianças confundirem. Então, eles dizem aqui, ó, a experiência mostra que é possível diminuir esses problemas se o ensino dos algarismos não ocorre simultaneamente como o das letras. Por isso, sugerimos fazer, nessa terceira época, um período intensivo de cálculo oral, usando também desenhos de objetos que representam as quantidades. Isso ele mostra bem na época anterior aqui, ó. Faz desenhos, tá vendo? Representando as quantidades, tá vendo? Ou às vezes até desenhando as frutas e tudo mais, tem situações aqui que ele tem bem o desenho das frutas, ou seja lá do que estiver fazendo as contas, né? Deixa eu achar aqui a segunda época que tem os desenhos. Aqui, ó. Então, ele fala, aqui era um exercício de milho, né? Então você desenha mesmo, desenha os milhos, desenha aqui a cestinha com frutas, tá vendo?
trabalha bem com a cestinha, tá? Bem com os desenhos, né? Antes de introduzir. Então, exemplos: ovos em ninhos, meias penduradas no varal, de cores diferentes, ovelhas no pasto, patinhos na lagoa, peixes na cesta, etc. Lembre-se de que é recomendável continuar por vários dias com a mesma imagem. Se você começou com galinhas pondo e chocando ovos, esgote bem essa imagem durante pelo menos 3 dias. Pode haver somas de ovos botados em 2, 3 e mais dias, distribuídos, vendidos, cozidos, etc., para contas de dividir, multiplicar, somar e diminuir. Também os que juntam os ovos e cuidam das galinhas poderiam ser as personagens que os alunos conheceram na época da chácara do Chico Antônio, que é que foi usado em outra situação. Então, assim, você pode, durante o ano inteiro, explorar uma história e usar na época de matemática ou de letras para trazer isso, fica gravado, essas imagens, é bem bom isso para as crianças, né? Desta forma, os alunos são motivados pelas imagens que já conhecem e, por isso, sua vivência e seu interesse são mais intensivos, tá? Bom, os 7 dias da semana se prestam para ensinar os números ordinais, segundo, terceiro, etc. Porém, ainda só oralmente. Você diga numa segunda-feira, hoje é segunda-feira. De segunda-feira para segunda-feira, há 7 dias, isto é, uma semana. A semana começa com o domingo. O domingo é o primeiro dia da semana, o sábado é o sétimo, o último dia da semana, etc. Bom, aqui ele está falando de dias da semana, e eu sempre falo isso aqui nesse estudo, que esse livro, Criança Querida, a intenção dele inicial era o dia a dia da alfabetização para professores de ensino de escola pública. Então, ela dá um apanhado geral, mas esse livro pode ser usado até terceiro ano de idade. Então, ele mostra aqui como é que introduz a letra minúscula, como é que introduz a letra cursiva, mas a letra minúscula é introduzida no segundo ano, a letra cursiva é no terceiro ano, e isso que ele está falando de dias da semana é no segundo ano. No segundo ano, a gente fala muito do tempo, né? Porque é isso, a criança, ela vem daquele mundo, né? Ela está inserida completamente no mundo e ela começa a encarnar. Então, com 8 anos, vem o tempo, que ainda não é uma encarnação completa, né? O tempo, ele tem uma coisa mais palpável, entre aspas, mas ainda não é. Então, 8 anos é essa idade que ele vem chegando, mas ainda não pôs os pés na terra completamente, que é o terceiro ano. E aí, no terceiro ano, literalmente, a criança vai trabalhar na terra, vai fazer horta, vai colher frutas, vai cuidar de jardim, né? Então, 8 anos é a fase que começa o tempo. E aí ele está falando aqui sobre os dias da semana, mas isso é uma coisa que pode ser introduzida no segundo ano, tá? Bom, aí eu vou continuar lendo. Na próxima época de letras, os dias da semana serão decorados com um versinho. Assim como os antigos romanos usavam os dedos da mão para calcular e representar quantidades, você continuará usando seus dedos e os dos alunos com os cálculos orais e também para escrever contas no papel, da maneira igual a que foi sugerida nas épocas anteriores de matemática. Então, é isso. Você pode, inclusive, fica até, eles gostam, no início, né, quando você está começando a introduzir, contar, né, quantos dedos tem, quantos, né, começa, eles rapidinho sabem que tem 5 dedos na mão, que 2 mãos dá 5 dedos, aí você começa. E os pés? Quantos pés tem? Quantos dedos tem nos pés? Eles rapidinho vão descobrir que tem 10 nos pés, 10 nas mãos, são 20. E aí você começa, quantos dedos tem na sala? Aí começa todo mundo a contar um do outro, e aí isso dá um monte de cálculo oral que você pode fazer, que eles vão treinando, né? E dedo está aqui na mão. É bom você usar objetos, sementes, pedrinhas, mas
o dedo está na mão. Em qualquer lugar você pode fazer essa conta, né? Bom, assim, já li isso aqui. Então, o símbolo V, né, que representa a mão de 5 dedos, é o primeiro passo para relacionar um sinal com uma quantidade. Entendeu? Porque esse aqui, ó, é 1. Tá bom, você representou com 1. 2, você representou com 2 risquinhos. 3, você representou com 3 risquinhos. 4, com 4 risquinhos. Quando você faz isso, você pode até falar que é isso aqui, mas já é uma coisa que é um sinal, né, representando uma quantidade. Né? A primeira vez que eles vão ler isso, né? Que o outro tá mais óbvio, né? Os outros. E nada melhor do que simbolizar a própria mão, que é tão íntima e viva para a criança. O sinal X representa as duas mãos em direção oposta. Tanto o V como o X não criam problemas de lateralidade, né? Porque eles são simétricos, né? O V, né? Que seria isso aqui, né? E o X, né? Que seria isso aqui. Eles não têm problema de lateralidade, eles são simétricos, né? Então não vai confundir a criança. O X as crianças conhecem como a letra da bruxa. E você pode dizer a esse respeito: vejam, desta vez a bruxa não se meteu. Ela nem deve saber o que vocês já sabem, que nas contas esse sinal representa as duas mãos de vocês. Isso vocês já aprenderam há muito tempo. Os exercícios diários de cálculos devem surgir das experiências suas e de seus alunos e de seu meio ambiente. À medida que os alunos ganhem segurança, você pode aumentar o espaço numérico no cálculo oral e fazer muitos exercícios de passagem das dezenas. Assim, 9 ovos mais 1, mais 2, mais 3, até mais 10 ovos. Né? Porque então você trabalhou bem até a dezena, agora você começa a passar das dezenas. O mesmo começando com 19 mais 1, 8 mais 1, 18 mais 1, etc. Deu para entender? Qual que é a ideia? Sim, sim, estou entendendo. Tá. Bom, então, também subtraindo 12 menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, assim por diante. Os alunos devem fazer essas contas primeiro com pedrinhas e logo mentalmente. Os que não conseguem devem se ajudar usando os dedos. Às vezes eles pedem seu dedo emprestado, sua mão emprestada, né, para fazer. Então, repita também muitas vezes os exercícios orais com base 5 e 10 que incluímos na quinta época, terceira de números. Uai, eu achei que essa daqui é a terceira época de números. Como é que eles estão falando a terceira? Acho que eles erraram. É a segunda época de números, né? Que eles falam com base 5 e 10. Então, dê para esta época eis 3 contos bem interessantes: O Filho da Burra, A Princesa Gia e A Princesa do Castelo em Chamas. Eu vou ler A Princesa do Castelo em Chamas agora. Eu não lembro qual é a Princesa Gia, mas eu gosto bem dessa Princesa do Castelo em Chamas. E isso é uma coisa bem importante. É bom que você goste da história para contar para as crianças, sabe? As crianças sentem se você não gosta. Bom, eu não sei se vai dar tempo, faltam 3 minutos, mas acho que dá sim. Eu não vou acender vela, não trouxe hoje, então vou sem vela. Então, a Princesa do Castelo em Chamas. Era uma vez um homem pobre que tinha tantos filhos quantos furos tem uma peneira. E todos os homens da aldeia já eram seus compadres. Ao nascer-lhe mais um filho, sentou-se na estrada para pedir ao primeiro transeunte que fosse padrinho da criança. Vi então descendo a estrada um velho com um manto cor de cinza, ao qual ele fez o pedido, aceito com prazer. Seguiram juntos a caminho e o velho ajudou a batizar a criança. Deu então de presente ao pobre uma vaca e um bezerro nascido no mesmo dia em que o afilhado. O bezerro tinha na testa uma estrela dourada e deveria pertencer ao menino.
Quando o menino cresceu, o bezerro se havia tornado um enorme touro e juntos iam todos os dias ao pasto. O touro sabia falar e, quando chegavam ao topo da montanha, dizia ao menino: Fique aqui e dorme. Enquanto isso, vou procurar meu pasto. Assim que o pastor dormia, o touro corria como um raio até o grande pasto celeste e comia flores douradas de estrelas. Quando o sol se punha, ele voltava para acordar o menino e iam então para casa. Isso se repetiu todos os dias até o menino alcançar a idade de 20 anos. Um dia, disse-lhe o touro: Senta-te agora entre os meus chifres e eu te levarei até o rei. Pede-lhe uma espada de ferro do tamanho de 7 varas e dize-lhe que queres salvar sua filha. Logo eles estavam no castelo real. O pastor desceu e foi ter com o rei. Este lhe perguntou o motivo da sua vinda. Após ouvir a história, deu-lhe com prazer a espada desejada, mas sem muita esperança de poder rever sua filha. Muitos jovens audaciosos tinham em vão ousado libertá-la. Ela fora raptada por um dragão de 12 cabeças que morava muito, muito longe. Ninguém podia chegar até lá, pois no caminho para seu castelo se encontrava uma serra imensamente alta, intransponível, e mais além um grande mar bravio. Adiante dele morava o dragão, em seu castelo de chamas. Mesmo se alguém conseguisse transpor a serra e o mar, ninguém lograria passar pelas chamas poderosas, e mesmo tendo-as vencido, teria sido morto pelo dragão. Estou vendo que não vai dar tempo, eu vou parar aqui e vamos abrir outro, eu continuo no outro, tá bom? Tudo bem. Falta menos de 1 minuto, não vai